Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode subir mais de 1000% na bolsa e além disso ela poderia pagar acima de R$ 10 por ação, ou seja, um verdadeiro combo de dividendos mais uma expressiva multiplicação de capital. Além desses R$ 10 por ação, você poderia ver o seu capital te multiplicando aí mais de 10 vezes. Já pensou nisso? E essa ação nada mais é do que a SLC Agrícola, uma empresa, uma small cap aqui do agronegócio, que pode estar extremamente barata, desacreditada pelo mercado e que poderia ter um potencial aí bem expressivo por longo prazo. Detalhe que a SLC gerou um belo retorno ao acionista, mais de 847% de rentabilidade em apenas 10 anos, multiplicando o capital em mais de 8 vezes. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês descobrirem aí esse segredo sobre SLC que o mercado não quer que vocês descubram. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que empresas do agronegócio, eu só possuo as ações do Banco do Brasil, que também, né, é o maior player do agronegócio aqui no país e financia uma grande parte do mercado agrícola. Então, sim, eu tenho o agronegócio da carteira, porém, não aqui por via de SLC, Boa Safra, né, e outras. Eu tenho apenas pelo Banco do Brasil, que já é, né, uma baita exposição. Então, eu estou aí bem exposto, sim, ao agronegócio. E claro que as ações do Banco do Brasil seguem se desvalorizando. Na verdade, as empresas do agronegócio como um todo seguem sofrendo aqui no curto prazo, justamente aí por conta da desvalorização nas commodities, principalmente, né, nas commodities agrícolas. Soja, algodão, milho seguem caindo forte. E tanto o SLC, Banco do Brasil, Boa Safra, né, e Três Tentos podem sofrer bastante com esse movimento de baixa, mas são justamente nesses momentos de dificuldade, nessas ações mais cíclicas, Banco do Brasil, SLC, Boa Safra e Três Tentos, que a gente aproveita para comprar em preços depreciados, porque quando a gente tem aí essa questão da recuperação, essas ações podem multiplicar nosso capital em várias vezes e fora também o excelente pagamento de proventos. A SLC, quando a gente pega aqui, né, nos últimos 10 anos, a gente percebe que o retorno foi expressivo. Você coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, 867% de retorno em uma lupa de mais ou menos 10 anos, você multiplicou aí uma rentabilidade média de 25,47% ao ano na média, multiplicando o capital do investidor em várias vezes. Só que aí é que tá. Olhando para o futuro, será que está descontada? Você pega aqui numa lupa de 5 anos, você vê que malemado é o retorno. Mas é normal, pessoal, o retorno nesse tipo de ação cíclica não costuma ser em linha reta. Geralmente você está ali nessa ação investindo há 3 anos e malemar você teve retorno. Porém, de repente, numa janela muito curta de tempo, às vezes um ano, às vezes até questão de mês, acontece isso aqui, ó. Como aconteceu, a ação dispara mais de 40%. Por que isso acontece? Porque é cíclico, né? O negócio desse tipo de empresa é cíclico. Então perceba que foi o agro começar a dar uma reagida, soja já subiu. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores do porquê que o agro segue reagindo um pouco. Por quê? Justamente por conta da valorização do preço do petróleo. O petróleo, ele puxa as commodities agrícolas. Porque as commodities agrícolas, o agronegócio, ele é usado para biodiesel, né? Usado para derivados. Então quando há uma alta no preço do Brent, consequentemente, isso encarece o preço dos fertilizantes e, consequentemente, o preço das commodities agrícolas também acabam acompanhando toda a valorização, que é o que tem acontecido tanto com a soja, tanto com o milho e tanto aqui com o algodão, né? Milho e algodão seguem se apreciando mais. Então, podemos ver para uma lupa de um ano e meio, uma melhora nos balanços de SLC, Três Tentos, né? Boa Safra e também o Banco do Brasil, que vai ser beneficiado com esse aumento, essa melhora do agronegócio de fato. E você que é investidor pode se aproveitar. Agora,
quantificando tudo isso, Pablo, olhando daqui para frente, qual que seria o potencial hoje da SLC? Ó, se a gente bater já o olho aqui, a gente já vê que a ação tá barata, porque negocia por 15 vezes lucro. Já falei para vocês que ações cíclicas é melhor quando o PL se estica, né? Porque quando o PL está baixo, simboliza que essa ação está num topo de ciclo, porque a empresa está tendo recorde de lucros, o agronegócio está bombando. Esses momentos são os piores para comprar. Os melhores momentos é aqui, ó, quando o agro não está bom, porque aí o PL vai se esticar e você pode comprar essa empresa no que a gente chama de espécie de fundo de ciclo. Você olha que a SLC é uma boa empresa porque ela tem uma dívida líquida controlada, ela tem uma boa rentabilidade. Você olha que o ROI dela fica de 15% ao ano na média. O ROIC também, que é o retorno do seu capital investido, que é até melhor para olhar para uma SLC porque tem dívida, fica na média de 14%. Perceba que é uma small cap com um bom ROIC, uma boa rentabilidade. E você observa que é uma empresa pequena, 8 bilhões, então já tem esse espaço de fator tamanho, né? O fator tamanho nesse tipo de ação já atrai mais a atenção do investidor que quer rentabilidades maiores, porque é muito mais fácil de uma empresa de 8 bi crescer do que uma empresa de 30 a 40 bilhões aumentar de tamanho. Pegando aqui, ó, o balanço da SLC Agrícola, a gente vê que ela continua muito bem, mesmo com a desvalorização, até perceba que ela enfatiza isso aqui, né? A soja segue caindo, já se recuperou um pouco, então isso aqui já pode trazer um alívio para as empresas do agro. O milho aí também segue caindo, algodão segue caindo, a empresa tem participações expressivas, mesmo assim a empresa segue crescendo, receita líquida segue aumentando, a gente percebe, né? Resultado bruto aqui, ó, também está bom. Margem líquida também está boa. Perceba que a empresa tem mantido, sim, um bom resultado, mesmo com todas essas dificuldades. Isso mostra a resiliência, né, da SLC Agrícola e como que a empresa consegue manter essa consistência toda. Outra coisa que mostra que a SLC Agrícola está barata é o próprio preço sobre valor patrimonial. Aqui eu não recomendo vocês olharem no Investidor 10. Por quê? Porque aqui vai se torcer. Nesse tipo de ação, a gente não pega lucro líquido, não pega patrimônio líquido, né? Porque para você calcular tecnicamente o valor patrimonial, a gente usa o patrimônio líquido e divide pela quantidade de ações para tirar o VPA. Para então a gente pegar o preço e dividir pelo VPA. Mas no caso da SLC, a gente precisa olhar para outra coisa, a gente tem que olhar para o NAV por ação, que faz em consideração, né, ao valor líquido dos ativos da empresa, o quanto que ela tem de ativos totais, desde florestas, desde todo o maquinário que a empresa possui. Então é muito mais eficaz, né, você usar pela base de ativos do que você ficar se baseando por patrimônio líquido isolado, que não funciona para esse tipo de ação, consequentemente que tem dívida e que está na linha direta do agro. Por que o Banco do Brasil funciona? O Banco do Brasil é um banco, pessoal, então é totalmente diferente. Banco a gente usa só lucro líquido e patrimônio líquido, o capital dos sócios. Empresas como a SLC, não, a gente usa a base de ativos. Então se a gente pega o ativo total e divide, né, consequentemente pela quantidade de ações, a gente tem um NAV por ação de R$ 26,63. Então hoje a ação poderia estar muito barata, cotada por um preço sobre valor patrimonial 16,85, vamos arredondar para 27, colocando aqui, ó, 27. Ela poderia estar aqui por 0,62 o PVP, com um potencial de alta. Geralmente em mercados de alta, ela chega a ser cotada em 1,5, tá? Vezes o NAV por ação. Então hoje você teria um potencial de alta na SLC de mais ou menos aí, pessoal, olha o tamanho, tá? Você pega 1,5 e divide por 0,62, você teria um potencial de alta de 141% na cotação. Ela poderia dobrar de preço para justificar aí o que ela vale hoje, tá? Pelo valor líquido dos ativos. Então a ação tá muito barata, olhando por essa questão. E detalhe que quando o agro acabar melhorando, a gente pode ter aumento do lucro líquido e, por consequência, o maior repasse de proventos, porque geralmente no mercado de alta, ela tende a reduzir o seu PL, né, dado de que o lucro fica maior. Então vamos fazer um cálculo aqui bem simples, ó, a conta de padeiro, o lucro dela tá amassado. Porém, imagina se o lucro volta lá para 2022, 1,3 a 1,6 bilhão de lucro, vamos supor, tá? Fica um pouquinho maior. Aí você pega isso aqui, ó, 8,42 bilhões, né, de valor de mercado e divide por consequência aí por mais ou menos 1.620, supondo 1,6 bilhão de lucro. Seria um PL de 5 vezes. Geralmente essas ações mais cíclicas, né, em mercados eufóricos, pagam payouts mais elevados, de 80% a 90%. Elas aproveitam esse boom de commodities para pagar um yield mais elevado. Então você poderia ter com uma SLC uns 15% de dividend yield, fazendo aí com que se a empresa tivesse, 1,6 bi de lucro, dividido pela quantidade média de ações dela hoje no mercado, você poderia ter um dividendo por ação projetivo baseando-se na tese da recuperação de mais de 3,21 por ação. Imagina se esse ciclo de alta se permanece aí
em 3 ou 4 anos, que é o que geralmente acontece com empresas do agro, né? Fica 3 anos bom e 3 anos ruim. Você poderia ter mais de R$ 10 por ação em dividendos, fora toda essa expectativa. Mas, Pablo, por que você colocou 1000% de alta? Será que você não deu uma exagerada? Olha, pessoal, não exagerei. Para isso, a gente vai utilizar a calculadora do quê? De juros compostos. Por quê? 1000% de alta, a gente está calculando que o lucro da empresa vai crescer a uma taxa específica. Porém, como é uma empresa cíclica, a gente não vai colocar lucro, a gente vai colocar EBITDA. O EBITDA dela lá no futuro, ó, o crescimento pode ser maior. Você pega aqui, ó, a fórmula, né? De 1 menos payout. Qual que é o payout médio da SLC Agrícola? O payout médio da ação, como uma ação cíclica, não dá para tirar um payout certeiro, mas fica na média de 50%, tá? No caso da SLC. Ela tem um ROIC na faixa de 15% ao ano, então ela consegue crescer a uma taxa de 7%. Porém, por ser uma small cap, a gente duplica isso por 2, tá? Porque ela não é uma empresa grande, duplica isso por 2. Pode crescer 15% ao ano. Já pensou isso a sua base de lucros? De EBITDA, né? Mais ou menos aqui. Quanto será o EBITDA hoje dela? Aqui da SLC Agrícola. Se dá para você construir isso, o próprio investidor desce. Sem você nem precisar abrir ali o site de RI. EBITDA fica de 2 bilhões. Se você pega aqui em 15 anos, será que esse EBITDA cresceu no longuíssimo prazo? Cresceu. Você considera aqui, ó, desde lá do ano, né, de 2013, o EBITDA foi crescendo, foi aumentando. Foi aqui, né, lucrava na casa dos milhões o EBITDA. Olha para quanto que foi, pessoal. Foi para mais de bilhões, ó. Hoje lucra 2 bilhões, então foi um crescimento de mais de 15% ao ano. Se você coloca aqui, ó, 2 bilhões de EBITDA, né, na calculadora de juros compostos, e supondo que a empresa cresça a uma taxa de 15% ao ano para os próximos 10 anos, ela pode estar tendo um EBITDA aí, lá no futuro, de mais de 8 bilhões. Hoje ela poderia estar muito barata, pessoal, muito barata. Tendo aí um valor, né, um EBITDA total, você pega aqui, né, EV sobre EBITDA, pega o valor de firma da empresa e divide aqui por essa perspectiva de crescimento de EBITDA lá no futuro. A gente está trabalhando 10 anos à frente. Então, você poderia ter uma SLC por 1,6 vezes EV sobre EBITDA. Geralmente, essas ações do agro são cotadas por mais de 10 vezes EBITDA. Então, olha só, parece até irreal, tá? Mas imagine ela cotada por 10 vezes. Se você desconta aqui a dívida líquida, ela poderia se deixar de ser uma empresa pequena. Vale lá no futuro uns 80 bilhões, né? Aí você divide isso aqui pelo valor de mercado atual de 8,42, você teria um potencial de alta de 864% na cotação em 10 anos. Fora que, além dessa alta, você ainda poder ter dividendos pagos, o que amplificaria ainda mais esse retorno. Por isso que, olhando para longo prazo, parece ser uma boa opção. É uma small cap, saiba que você vai ter mais volatilidade. Não é aquela ação que vai ficar na sua carteira ali tranquila, né? A volatilidade é grande, principalmente nos ciclos de baixa, ó. Você pega aqui a cotação padrão da SLC, você vê que quando há uma piora no agro, um movimento complicado, a ação ela derrete, ó, mais de 40%, 50%. Mas quando a gente tem um ciclo de alta, olha o que acontece com a ação. Mais de 500% em pouco tempo. Então assim, pessoal, essa é a questão. Será que você está preparado para aguentar a volatilidade? Small caps trazem mais rentabilidade, mas também, por outro lado, você vai ter uma volatilidade maior. Então, eu entraria SLC na minha carteira? Entraria sim, mas por eu já estar exposto no agro através do Banco do Brasil, eu não vejo necessidade. Mas eu acho que a SLC pode trazer um potencial de rentabilidade mais elevado do que o Banco do Brasil, porém com bem mais risco, tá? Porque diferentemente do Banco do Brasil, que tem agro, mas o banco ele pode controlar ali na carteira PF, na carteira PJ, ele pode dar uma aliviada. A SLC não, ela fica muito ligada mesmo ao ciclo da commodity. Se a commodity está derretendo, ela vai sofrer diretamente. Mas, né, para você que olha para longo prazo, pode ser sim uma small cap de qualidade, tanto com bom potencial de valorização, como também aí de bons proventos. Então, olhando lá no futuro, pode ser uma boa decisão. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei aí se vocês têm SLC Agrícola e qual é essa expectativa para longo prazo. Em particular, não tem a SLC, mas tem o Banco do Brasil, então já estou sim exposto ao agronegócio aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!